como é um volume muito grande de pedidos que está chegando ao mesmo tempo, apesar dela ter dito ali que foi entregue só uma chave, a gente já passou um pouquinho disso, já entregamos chave no Vale do Taquari, em Canoas, em Porto Alegre, Quantas, em Montenegro. secretário? Não chegou a 20 ainda, chave não chegou a 20. Tá. Mas nós já temos hoje mais de 100 contratos em tramitação. Tá, mas e como é que faz para agilizar isso? Aí que tá, vamos lá. Vou perguntar aqui para vocês. Se nós 4 sairmos daqui agora e formos numa agência da Caixa para financiar uma casa para nós, o nosso cadastro está limpo, tudo tranquilo. Quanto tempo leva? Não leva menos de 60 dias. A pergunta é usado ou novo? Se é usado, isso mais muda um bastante. pouquinho ainda, Muda porque tem que fazer o laudo. Entende? Então é óbvio, eu não estou justificando, é óbvio que cada dia que a pessoa passa sem casa é uma tragédia a mais. Eu só acho assim, mas ele é um processo, Léo, ele sim, é um mas processo que é burocrático e demorado. Por exemplo, nós não controlamos o tempo dos cartórios. Tá, mas secretário, O veja bem. cartório tem 30 ou 45 dias para nos entregar a eu escritura. entendo aqui, só que eu imagino que aí não tem ninguém da Caixa aqui para responder, mas que se tivesse um núcleo específico para fazer uma análise diferenciada para essas pessoas. Mas tem. Léo, deixa eu dizer assim, eu tive acompanhando na Caixa algumas assinaturas de contratos. Tá? Todos os contratos que eu acompanhei eram de imóveis novos, porque tem 2 portas para o compra assistida. Eu quero vender meu imóvel e coloco lá no site, que é a mesma porta por onde entra esse corretor que encontrou um imóvel e colocou lá, e tem um outro onde as construtoras que já vinham construindo seus imóveis e aceitaram vender até 200 mil, colocaram lá dentro. Por que é mais fácil para a Caixa assinar esses das construtoras? Porque a Caixa acompanha para e passo a construção. Então os engenheiros da Caixa sabem em que etapa está cada uma das obras de qualquer uma das construtoras. Enquanto, para avaliar o imóvel, a Caixa vai ter que mandar um engenheiro ou uma equipe de engenharia, em cada um desses imóveis que estão lá listados. E tem uma outra questão que é bem importante. A Caixa paga o imóvel até 200 mil. E as pessoas estão imaginando que receberão 200 mil pelos imóveis. São coisas diferentes. A Caixa paga o valor de mercado que tivesse. Eu tenho uma casa que vale 100 mil, a Caixa vai avaliar em 100 mil e vai fazer o pagamento. Então, isto vai demorar um pouco mais. E tem uma outra questão também, que é a documentação. A pessoa, quando ela ganha a chave, a casa está escriturada em nome dela. Já está com a escritura. Então, até chegar na escritura, toda a documentação que qualquer um de nós precisa para comprar uma casa... Mas aí já é a parte do cartório, né? Exatamente. Mas pelo que eu entendi, não está nem chegando no cartório ainda. Acabei de dizer, são mais de 100 imóveis que já estão no cartório. Tá, mas só 20 até agora. Ela só vai para o cartório depois que o contrato for assinado. Exatamente. E o contrato só vai ser assinado se a documentação da casa Toda estiver em dia e se houver o laudo de avaliação. O que tem acontecido em alguns casos, eu não estou aqui de advogado da Caixa, tá? Mas acho importante que a gente fale a verdade ao longo de todo esse processo. O que tem acontecido é que muita gente acha que seu imóvel está 100% regular e quando a Caixa vai a campo, não está. E aí precisa de ajustes no cartório. Aí o cartório. IPTU que está atrasado... Enfim, todo problema que a gente encontra no mercado imobiliário está desembocando e no tem nosso uma outra compra coisa que assistida pesa também. sobre todos nós, mais aqui o Estado e a Prefeitura. Tem os órgãos de controle em cima da gente. Não se está pegando e dando 200 mil reais para uma pessoa fazer o que ela quiser. Nós estamos dando um imóvel, um bem, em nome do Estado brasileiro, seja o âmbito que for, para uma pessoa. E isso passa por um controle. Eu não posso dar, por exemplo, um imóvel numa outra área de risco para aquela pessoa que está saindo dessa área. Bom, entendo, mas eu acho que haveria de se mobilizar um contingente maior de pessoas, especialmente para atender uma população que sofreu tanto com a enchente. Se há algum núcleo já separado da Caixa, está me parecendo na insuficiente. Agência da Independência tem inclusive um atendimento específico, uma equipe atendendo especificamente as pessoas contempladas, mas aquelas que já estão contempladas, né? A gente estava usando este critério, conforme as famílias vão sendo contempladas, a Caixa vai chamando e fazendo um atendimento individual a cada uma delas, junto com a Prefeitura, junto com a nossa equipe, e aí encaminhando para o compra assistida ou para aguardar um empreendimento. Sexta-feira, por exemplo, nós fizemos uma reunião de mutirão em Canoas, com todas as famílias que já estão na lista. Nós já fizemos isso aqui em Porto Alegre por 2 oportunidades. Então,
todo o nosso time, junto com as prefeituras, está priorizando absolutamente essa questão. E a nossa expectativa agora é que isto entre aí numa roda viva de entregas e a gente tem entrega de moradia toda semana. Tá. Secretário Capilupi, por parte do governo do estado, a questão da moradia, o que o senhor pode falar que está aí da sua Secretaria da Reconstrução? Há muitas moradias provisórias, né, entregues também pelo governo do estado. Enfim, fale um pouco também sobre esse tema. Enfim, desde o início o governo do estado tentou buscar contribuir na questão habitacional, justamente observando essas lacunas que haviam nas políticas atuais. E aí vou citar aqui o exemplo das casas temporárias, como você mencionou. O programa federal Minha Casa Minha Vida, ele funciona muito bem nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades, para a construção de casas. Então, o desafio de se fazer casas novas a partir de uma catástrofe como essa que nós enfrentamos, ele é diferente. Então, não havia um mecanismo pronto para imediatamente começar a construir casa, ainda mais no Vale do Taquari, que vamos pegar aqui como exemplo. Qual que é o principal desafio de prover habitação, principalmente ali no Vale? Achar uma área que seja compatível, que possa, né, receber pessoas. Temos ali uma quantidade muito maior de áreas de risco. Nós estamos falando de áreas muito mais propensas à inundação, a deslizamentos, enfim. Então, o primeiro desafio em algumas daquelas cidades, Mussum, Encantado, Estrela, enfim, é identificar esses terrenos. Então, depois de identificar os terrenos, trabalho que as prefeituras têm feito também junto com o governo do estado, contratamos a Univates, inclusive, para fazer um trabalho de melhoria dos planos diretores dessas cidades. Depois disso, é necessário prover infraestrutura, fazer a preparação do terreno, levar água, levar esgoto, fazer terraplenagem, enfim, todo aquele trabalho de preparação para que aí sim as casas possam ser construídas. Então, desde o início, o governo do estado buscou mecanismos de dar maior agilidade e conseguir fazer isso para um número maior de casas. Então, instrumentos como as atas de registro de preço para fazer as casas temporárias foram muito exploradas ali, para que a gente pudesse não fazer uma contratação a cada vez. Então, essas casas modulares, como você consegue acompanhar ali pelas imagens, elas foram feitas graças a esses procedimentos de padronização das contratações, feitos, claro, com uma ajuda de várias secretarias dentro do estado. A Secretaria de Habitação, evidentemente, que capitaneia esses processos, mas várias outras secretarias apoiam, né, a Secretaria de Educação para se fazer isso. As casas temporárias foram mais de 200 entregues já no Vale do Taquari, proporcionam, né, esse alento a essas famílias até que as casas definitivas sejam feitas. Já temos também mais de 700 casas definitivas nessas regiões em andamento, seja na preparação dos terrenos, seja já na execução de obras, para que essas famílias possam ir definitivamente para novas casas. Então, o governo do estado, sob a orientação do governador, que também se preocupava muito com a agilidade desses processos, se concentrou em buscar soluções para onde não havia políticas já desenhadas, porque temos uma dificuldade grande em municípios menores e ainda mais para se fazer casas nessa velocidade pós-catástrofe.